Oi, crianças, bom dia. Estamos iniciando nesse momento a nossa aula de história e vamos rezar ao nosso Pai para que tenhamos boa aula. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aí com o tema Encontro de Culturas, concluindo o nosso caderno 2, vamos na página 169 para fazermos a correção. Então, observando aí as imagens, as atividades que vocês fizeram, temos como primeira questão: reconheça formas geométricas nas duas obras. Desenhe essas formas no seu caderno e escreva uma legenda identificando cada uma delas. A escultura de Tomootake, ela usa linhas curvas, certo? Que é chamada de dimensão cósmica, que é um lugar infinitamente longe, né, em suas esculturas. Se você vê aí essa escultura belíssima, bem alta, bem distante, né, ela é bem gigante. E temos aí a escultura de Emanuel Araújo, né, essa aranha. Ele usa obras abstratas e as 4 figuras geométricas sempre nas suas artes. Segunda questão: como você pode ver, essas duas obras são de grande porte. Para realizá-las, os artistas precisam primeiro fazer um projeto de papel, certo? No papel em escala menor. Depois é feito um molde no qual é injetado o material da escultura, que é ferro, aço, plástico, resina, entre outros materiais. Quando ele se solidifica, o molde é retirado e a obra é fixada ao local onde ficará exposta. Considerando isso, responda às seguintes questões com a ajuda, né? Então vamos lá. Letra A. Qual é o material utilizado em cada uma das obras retiradas acima? Em ambas é utilizado o aço. Ele existe na natureza ou é fabricado pelo homem com base em matérias-primas naturais? Que recursos naturais são esses? Então, são 3 perguntas. Eu vou fazer aqui a leitura para vocês assimilarem mais a informação e ver o que vocês escreveram aí, tá bom? Então, ambas as obras é utilizado o aço, que é fabricado pelo homem a partir de elementos da natureza. Ou seja, eles fazem o aço do ferro, do carbono, do carvão e de outros elementos químicos e minerais, certo? E letra B. O recurso natural usado na fabricação dessas obras é renovável? Não é renovável, mas ela pode ser reciclável, ok? Como resposta. Não é renovável, mas pode ser reciclado, ou seja, se ela não é renovável, quando acabar não tem mais. E terceira questão, eu faço uma pesquisa para conhecer outras mulheres e outros afrodescendentes que se destacaram no campo das artes no Brasil. Aí você iria escrever uma biografia, né, sobre o artista escolhido. Você poderia até escolher não só nas artes plásticas, pode ser na música, né, na poesia, né, na arte, né, de escrever, certo? Então, né, trabalha no cinema, na dança, na nossa literatura, tudo isso faz parte da cultura brasileira. Mas teve aí o Antônio Rafael Pinto Bandeira e o Wilson Tibério, né, do nosso Brasil afora. Poderia ser também a Anita Malfatti, Cora Carolina, que está aí também presente na nossa literatura, Caetano Veloso, né, um cantor, Rosana Paulino, Thaís Araújo, né? Vejam aí essa imagem, diversidade de pessoas importantes que fazem parte da nossa cultura. Eu acredito que vocês têm mais conhecimento. Então, vamos agora para o nosso caderno 3, certo? O que tem a nossa história? Os brasileiros continuam migrando, né? Acabamos de falar sobre a cultura, rico, né? Um caldeirão de cultura no nosso país. Mesmo assim, os brasileiros continuam migrando. O que está acontecendo? Então, para iniciar,
Para você, o que é cidade? Gente, vocês sabem o que é cidade? Então, vou só terminar de ler aqui o poema para a gente concluir esse pensamento. Cidade. A palavra cidade se é da gente de nascença ou de adoção. É muito mais que prédios, ruas, praças e avenidas. É nossa casa aumentada, feito casa de caracol, que a gente leva por dentro em cada canto que vai. Né? Foi tirado de José Elias, né? Elias. O jogo das palavras mágicas. Primeira questão. O poema fala em cidade de nascença e cidade de adoção. O que significa essas duas expressões? Cidade de nascença é onde nós nascemos. E cidade de adoção é aquela em que a gente mudou, né, para continuar morando. Certo? De nascença é onde você nasceu. De adoção é aquela que você sai de um lugar para outro. Então, o que é a cidade? Ela faz parte do município e a parte urbana, né? Nós temos o campo e a cidade. Então, a cidade é a parte urbana de um município, tá certo? Será se você vive na sua cidade de nascença ou de adoção? Reflitam aí. Segundo, a cidade onde você mora é cidade de nascença e aí você vai explicar por quê. O próximo passo na página 137, certo? Nós estávamos na página 136 e vamos dar continuidade à página 137. Não falei para vocês que nós continuamos do campo para a cidade, né? Todo o povo buscando aí um meio de sobrevivência, tá, gente? Só retornando aqui, então, um passado rural. O que é isso? São as migrações. O que faz a pessoa migrar? O que é migrar? É você sair de um lugar para outro. Nós estudamos aí o que chamamos de êxodo rural. É quando você sai de um país para outro, de uma região para outra, em melhores condições de vida. Né? Vocês podem até perguntar o que é migrar. É sair de um lugar para outro. Emigrar é você sair daqui para outro país. E imigrar é vir de outro país para o Brasil. São essas palavrinhas, tá? Então, aí um passado rural, o que chamamos de êxodo rural é a saída de um lugar para outro. Então, as migrações do campo para a cidade também são muito comuns e a esse deslocamento se dá o nome de êxodo rural. No Brasil, nos últimos 60 anos, milhares de pessoas deixaram o meio rural para morar nos centros urbanos. A gente vai ver aí logo adiante o crescimento das cidades, né? Como se deu esse crescimento. Lá na página 138, né, temos aí a região Nordeste. O que diz? O Nordeste é a região brasileira de onde mais migram pessoas para outras regiões. Né? Os nordestinos migram principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e estados do Amazonas, certo? Para buscar melhores condições de vida, né? A gente vê aí o crescimento da economia, né? A dinâmica da economia desses estados. Então, as pessoas do Nordeste, como tem muita dificuldade, né? Condições sociais muito precárias, então eles vão buscar essas melhores condições de vida. Até hoje está difícil, né? Viver essa situação. Então, o movimento migratório do nordestino tem sido registrado de diversas formas. Se você olhar aqui essa imagem, as pessoas, como elas iam de um lugar para outro para buscar essas melhores condições de vida. Eram chamados até de retirantes, eles iam aí nesses caminhões, né? Vou até ler aqui. Migrantes da região Nordeste chegaram a São Paulo em 1960. No passado, muitos nordestinos deixaram sua região em Pau de Arara, certo? Caminhões, como mostrado na imagem, nos quais havia varas presas à carroceria para os passageiros se segurarem.
Atualmente, esses meios de transporte está proibido e a maioria dos imigrantes sai do Nordeste de ônibus, certo? Andar de pau de arara, vocês já ouviram falar? Tem uma música, certo? Eu vou pedir até para a aula de arte vocês já fazerem essa atividade, pesquisar essa música e ilustrar, certo? No último pau de arara, certo? Era muito perigoso. Até as pessoas que iam para o Canindé pagar promessas iam nesses pau de arara, viu? Hoje a gente já vai de uma forma mais segura, mais confortável, que são os ônibus, viu? E para saber mais, a maioria dos nordestinos que migrou para os estados do Sudeste contribui para o desenvolvimento da região. Vocês sabem que as pessoas, quando elas chegam nesses lugares para buscar melhores condições de vida, eles fornecem a esses lugares o seu trabalho. Então, para isso, ele já está ajudando, certo? Esses lugares, essas regiões, nesse desenvolvimento. Temos aí a Feira de São Cristóvão do Rio de Janeiro. O que é essa feira de São Cristóvão? Você que vai aí à feira de Viçosa, certo? O que que você encontra? Eu vou ler aqui essa história para vocês relacionarem. A Feira de São Cristóvão, ela abriga barracas e lojas que comercializam roupas, utensílios, artesanato, comidas e ingredientes nordestinos, além de promover atrações culturais como apresentações de música e de dança. Então é tão famosa essa Feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro, certo, gente? Então aí a gente vê que os nordestinos eles ajudaram no desenvolvimento econômico desses lugares, quando eles chegaram lá. E para tecer saberes, tem uma perguntinha. Por que ocorrem migrações do campo para a cidade? A gente já tem tanto esse comentário, né? As pessoas com dificuldade, né, social, economicamente, eles não têm condição de viver na zona rural, então eles vão buscar na cidade essas melhores condições de vida. Ou seja, pobres não possuem terras para plantar e precisam trabalhar nas lavouras de outras pessoas. Assim, é cada vez menor o número de pequenos agricultores, porque não tem essas condições, certo, gente? Então, nas décadas de 1970 e 1980, os grandes movimentos migratórios ocorreram em função da mecanização da agricultura e da consequente expulsão da mão de obra do campo. O que isso quer dizer? A partir do momento que veio aí a tecnologia, esses materiais, né, que eram utilizados, essa parte mecânica, então reduziu a quantidade de pessoas nesses serviços na agricultura. Então eles ficavam sem atividades para fazer, então iam buscar melhores condições na cidade. Isso é o que faz hoje, né? Porque o aumento do desemprego, porque aí as máquinas estão substituindo as pessoas. E com isso vai aumentar o número de pessoas desempregadas. Quanto mais avançar a tecnologia, quanto mais tiver esse mecanismo, né, principalmente na zona rural, vai tirar essas pessoas para outros lugares. Então, as cidades grandes e médias atraem a população rural, que tem esperança em melhores empregos em setores como as indústrias, o comércio e os serviços. Essa cidade oferece condições melhores, viu? Então, iniciando aí tecendo saberes, por que as pessoas saem em busca de melhores condições de vida, é porque há essa necessidade, as pessoas não têm como viver em um lugar onde não lhe ofereça serviço. É o que todos nós procuramos, né? Um meio de sobrevivência. Então, quando vocês, né, até alguns paizinhos de vocês podem terem morado de outro lugar e vieram para, né, em Viçosa, o que pode ter acontecido? Né? Ocorreu essa migração. Só fazendo aqui essa comparação. Por que as pessoas saem da agricultura, né, para a cidade, para buscar melhores condições de vida? Então, esse é o nosso tema de hoje, é o nosso tema de estudo. Nós vamos continuar conhecendo aí como é a vida da população no nosso Brasil, no nosso país e tentando melhorar cada vez mais.
certo? Tá tentando ter essa consciência de que a gente precisa buscar melhores condições de vida. Nós somos seres humanos. Então era isso, crianças. Eu agradeço a compreensão. Espero que tenham entendido a informação de hoje, certo? Façam as atividades, que sempre vão seguir essas atividades. Tchau, até a próxima.